Aleluia. Vamos aplaudir esse nome, Ele é maravilhoso. Aleluia. Aplaude e diga uma palavra de honra, de glória, de louvor ao nome do Senhor, que está acima de todo nome. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Deus é bom. Misericórdia eterna do Senhor está sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus é bom. Apesar do frio, Deus sabe por que faz o frio, né? É para matar borrachudo. Vai morrer todos os borrachudos dessa cidade, se Deus quiser. Amém. Amém. Vamos orar pela criançada? Eu vou orar pelas crianças, vamos fazer o momento da palavra e vamos avançando assim em nome de Jesus. Pedir para a criançada ficar de pé. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Aí, logicamente, nós temos que dar pausa para eles poderem sentar com conforto e segurança. Ai, ai. Faltou espaço para Gigi aí. Gigi. Está vindo mais um lá? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas crianças, toda a proteção, todo o cuidado, todo o carinho. Tudo que o Senhor tem derramado sobre eles, meu Pai, nos tem alegrado o coração. Abençoe mais essa noite, em nome de Jesus. Que eles aprendam da Tua palavra, sejam ministrados pelo Teu Espírito, através dos vasos escolhidos para ministrar neles nessa noite, Senhor. Ajude-os a crescer e a se fortalecer na graça e no poder do Senhor, no conhecimento da Tua palavra e nos caminhos retos, meu Pai. Nós oramos e os abençoamos pelo poder que é no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Um discípulo ficou para trás aqui, ó. Amém. Deus é bom. Glórias a Deus. Ontem estávamos no jantar de namorados. Quem estava lá no jantar ontem? Foi bênção, não foi? Graças a Deus. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Tá? Estavam lá. Foi um momento especial para estarmos juntos como igreja e como família, testemunhando ao mundo que Deus ama a família, que Deus ama o matrimônio. E fizemos caos lá, né? Que o pessoal vinha tirar foto na nossa porta lá, né? Pena que a gente não deixou nenhum evangelista de plantão ali. Não dava para ganhar uma alma, de tanta foto que estavam tirando no painel que o pessoal da nossa igreja montou lá. Mas foi uma bênção, foi um momento muito gostoso. Que Deus recompense a cada um. Quase fechou o retiro ontem, né? Tem 9 vagas para o retiro, que vai ser realizado no próximo ano, em setembro. Aí, para maiores informações, fala com o Everson ou com qualquer pessoa que estava no jantar ontem. Quer ver? Levanta a mão mais um pouquinho quem estava no jantar ontem. Todas essas pessoas sabem te informar sobre o que vai acontecer no retiro. Amém, gente? Então, nós vamos ter um retiro abençoado no ano que vem, retiro de casais. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas no ministério dessa casa de oração, em nome de Jesus. Amém, gente? Hoje é dia dos namorados, né? Vamos orar pelos casais? Vou pedir só para você ficar de pé. Você que está casado, você que é casado. Ontem foi tão interessante o nosso jantar que teve até pedido de casamento, né? Teve até pedido de casamento. Cadê o homem que pediu em casamento? Está lá, o apaixonado de Deus. O Alisson pediu a Cauane em casamento, graças a Deus ela aceitou, né? Aceitou com alegria. Deus é bom, gente. Eu quero orar por sua família. Feche um pouquinho seus olhos, deixa eu orar por você. Casal, homem e mulher, isso é casal para nós. E o restante, anomalia, disfunção,
afronta o nome do Senhor, apego ao pecado e desprezo pela palavra do Senhor. Então, casal é homem e mulher, mulher e homem. E é por isso que nós vamos continuar insistindo nisso até o dia que a gente morrer. E se um dia for crime pregar isso no Brasil, nós vamos ser criminosos, porque nós vamos pregar isso na palavra de Deus do mesmo jeito. Não muda, a igreja não se submete ao Estado. A igreja se submete a Jesus Cristo, o Senhor dela. A igreja é o alicerce, a coluna da verdade. Quando a igreja se cala, o mundo se folga. Mas quando a igreja fala, o mundo tem que se incomodar. É por isso que as duas testemunhas deverão ser mortas no Apocalipse. Porque o mundo não aguenta ouvir a verdade. Os filhos do diabo não suportam ouvir a palavra do Deus vivo. Mas nós continuaremos a anunciar Jesus Cristo e toda a sua palavra, porque isso é bom. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, porque o Senhor fez homem e mulher. E o Senhor olhou para o homem e viu que ele estava só, e viu que não era bom que ele estivesse só, e providenciou uma mulher para casar com ele, meu Pai. E isso estamos vendo a cada dia mais crescendo, meu Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias, a unidade do casamento, meu Pai. O casamento que só existe um casamento, que é de acordo com a Tua palavra. Abençoe os relacionamentos dessa casa de oração, aqueles que verdadeiramente são, meu Pai, em aliança um com o outro, que sejam abençoados em nome de Jesus, que haja sempre cumplicidade, amabilidade, que haja gozo, que haja alegria nessa casa, que esse casamento seja como vinho, cada vez melhor, cada vez mais valoroso, mais precioso, mais digno de glória, como diz a Tua palavra, o mais digno entre vós seja o casamento, o santo matrimônio. Meu Pai, que cada um saiba possuir seu vaso em santidade, em honra e devoção ao Senhor. Que o homem e a mulher devote-se, meu Pai, fisicamente um ao outro, reciprocamente, para que o seu nome seja exaltado através deles, meu Pai. Eu oro abençoando essa casa de oração, declarando em nome de Jesus que toda intenção de divórcio seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Todo projeto satânico contra o teu casamento caia por terra em nome de Jesus. Que você seja feliz, abençoado e próspero no teu matrimônio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar dando graças a Deus. É bom estar casado, né, homens? Se você não falar amém, você vai ver o que vai te acontecer. Ah, pastor, o diabo vai me pegar? Não, tua mulher te pega mesmo, não precisa. Deus é bom. Melhor serem dois do que serem um. Quando a Bíblia fala melhor serem dois do que serem um, é porque é melhor ser dois do que ser um. Deus sabe o que faz. Quando Deus olhou para o homem e disse, não é bom que esteja só, Deus sabia o que estava falando. E olha que ele olhou para Adão no Éden e falou, é melhor esse camarada não estar sozinho. Era antes da queda. Antes de qualquer pecado entrar no mundo, Deus olhou para o homem e disse, é bom que haja uma auxiliadora ali. E que Deus nos abençoe de continuar honrando o casamento em nome de Jesus. Se você trouxe a palavra do Senhor, eu gostaria muito que você abrisse agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Vamos falar sobre fidelidade também nessa noite. O Senhor tem tocado na nossa igreja sobre essa questão. E eu quero falar um pouquinho mais, sobre fidelidade, sobre ser fiel com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós, às vezes, caímos no maior erro da nossa vida, que é correr atrás daquilo que não temos, ao invés de valorizar aquilo que já temos. Passamos boa parte da vida, muitas vezes, se não prestarmos atenção, na verdade, se não prestarmos atenção, passaremos a maior parte da nossa vida correndo atrás de coisas que nós já temos, achando que Deus não nos dá, mas na verdade nós temos muitas coisas nas nossas mãos. Quem é filho de Deus está com a mão cheia, cheia de responsabilidade, mas também cheia de poder do Senhor. Amém, gente? Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre responsabilidade, fidelidade no reino, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Mas antes, oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, estamos aqui. Estamos diante da Tua palavra, estamos aqui, meu Pai, desejosos do Teu Espírito Santo, desejando imensamente que o Senhor toque no nosso espírito. Não queremos um toque na alma, queremos um toque no nosso espírito. Queremos uma revelação profunda no nosso espírito a respeito da Tua palavra.
Orienta-nos nessa noite em nome de Jesus. Nos faz, meu Pai, lembrar de coisas que são profundas na Tua palavra, mas que são simples, não são complicadas. Ajude-nos a ter consciência de que temos muita coisa nas mãos para gastar tempo e perder tempo apenas olhando para aquilo que não temos, que precisamos movimentar aquilo que o Senhor tem nos dado. Isso vai trazer honra e glória ao Teu nome. Abençoa o pregador, abençoa quem nos ouve nessa noite. Que o Seu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Amém? Apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Capítulo 4, verso 1 e verso 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis. Eu vou começar a ministração com uma afirmação bíblica, que é a afirmação do texto. Vamos direto ao ponto. Que todos os homens nos considerem, todos os homens. Primeiro, servos de Cristo. O servo é aquele que serve, amém, gente? Servo é aquele que presta um serviço. Servo é aquele que recebeu algo nas mãos e vai usar isso em benefício do seu chefe, do seu rei. Afinal de contas, dentro do reino de Deus não existe democracia, existe monarquia, amém? Deus está nos céus, nós estamos na terra, por isso nós obedecemos a Deus. Nós prestamos honra a Deus porque Deus é Deus e nós somos humanos. A Bíblia começa de forma categórica para nós nessa noite dizendo que todos nos considerem, primeiro, servos de Cristo, segundo, encarregados dos mistérios de Deus. É muita coisa. Só nessas duas questões já é muito serviço para alguém ficar desejando muita coisa. Eu converso com muita gente e é incrível como as pessoas estão correndo atrás de alguma coisa. 90% das pessoas que eu converso estão correndo atrás de alguma coisa ao invés de estar desenvolvendo aquilo que já tem nas mãos. Se nós parássemos de buscar aquilo que não temos e desenvolvêssemos o que Deus já colocou nas nossas mãos, seria suficiente para nós estarmos num patamar muito melhor do que estamos, individualmente, cada um. Amém, gente? Talvez você esteja justamente nessa roda do hamster, nessa roda do consumo que vai para o consumo da alma. O consumo físico que vai para o consumo da alma. O do outro é sempre melhor, o que eu tenho é sempre pior, o que eu tenho nunca é suficiente, mas quando eu tiver eu serei feliz. E isso é uma roda que bota a sociedade para correr atrás da cenoura. E o duro é que quando a pessoa alcança algo melhor, ela já vem com outro objetivo para alcançar logo ali na frente. Quando eu leio esses dois versos da Bíblia, ou pelo menos esse primeiro verso, eu já vejo que no meu caso eu tenho muita coisa para fazer na vida. A Bíblia diz que primeiro, servos de Cristo, ou seja, servimos a Ele. Segundo, encarregados dos mistérios de Deus. Nós temos mistérios nas nossas mãos. E o que requer destes encarregados, que é o que nós somos, é que estes homens sejam fiéis. Uma vez que a gente é salvo, e essa é a realidade da maioria das pessoas que estão aqui, quem é salvo? Quem entregou sua vida para Cristo Jesus, passou pelas águas do batismo. Amém, gente? Quem já passou por isso, diga graças a Deus. Maravilha. Se você mantém-se firme no Senhor, você é salvo. A partir do momento que o homem é salvo, Deus encarrega ele de coisas. Deus coloca coisas na vida desse homem. E a vida desse homem salvo deveria ser uma vida também ocupada nesses dons, nessas coisas que Deus colocou sobre a vida do homem. O mesmo apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo de número 4, diz o que Deus colocou para os homens, o que Deus deu aos eleitos, o que Deus deu aos homens salvos. Efésios capítulo 4, verso 7 e 8, a Bíblia diz assim: e cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Preste atenção no que ele vai dizer. Por isso é que foi dito. Aonde foi dito? Nos Salmos já tinha sido dito isso.
quando ele subiu em triunfo até as alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quando Jesus morre na sexta-feira, Jesus vai pregar aos espíritos em prisão. Jesus vai testemunhar nas áreas inferiores, no submundo, no mundo dos mortos. Ele vai testemunhar o seu triunfo na cruz. A Bíblia diz que o poder do Espírito Santo vai até onde Cristo está e tira Cristo de lá, ressuscitando do mundo dos mortos. Todo mundo crê nisso, em nome de Jesus? Quando Jesus é ressuscitado, ele fica 40 dias na terra. E ele ensina os seus discípulos mais um pouco. Passa-se 10 dias, vem o dia de Pentecostes. Paulo vai afundar um pouquinho, vai aprofundar um texto aqui, uma questão. O que Jesus fez quando ele foi para a glória? E ele diz de forma categórica: ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus deu dons aos homens. Todas as pessoas que estão nessa igreja têm um dom. Se você passou pelas águas do batismo, você tem um dom. Eu não sei qual é, mas você tem um dom, e esse dom deveria ocupar parte da sua vida para desenvolvê-lo. Deus não entrega nada pronto nas nossas mãos, já reparou nisso? Deus nos entrega sementes, Deus nos entrega embriões, e aquilo vai se desenvolvendo na nossa vida, conforme o nosso desejo e a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que os homens devem nos considerar ministros de Cristo, servos de Cristo, que devem nos considerar homens que possuem os mistérios do reino. O que Paulo está falando? Exatamente o que ele vai abrir em Efésios. Quando Jesus sobe, ele dá presentes aos homens. Estes presentes estão bem explicados na Bíblia ao longo das passagens bíblicas. A palavra do Senhor diz, por exemplo, o que significa que ele subiu? Vou dar sequência no texto aqui. Senão também que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos. Olha o que ele está dizendo. Ele está completando o que ele está ensinando. Ele está dizendo que quando Jesus subiu, ele deu dons aos homens. E está explicando que se ele desceu, se ele subiu é porque ele desceu. Quando ele sobe, ele dá dons aos homens, e ele vai dizer o que é isso. O que são esses presentes que ocupam a vida do homem, ou deveriam ocupar a vida do homem na terra? Ele vai dizer, ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O objetivo disso era equipar a igreja de Cristo para que ela avance sobre a face da terra. Existe algo que Jesus está fazendo agora, e isso chama-se edificar a igreja de Cristo. Jesus trabalha para a edificação do seu corpo. Ele foi aos céus e ele deu presente. Se você está com a Bíblia na mão, eu gostaria que você abrisse comigo Romanos 12. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esses presentes. Romanos capítulo 12. Nós conhecemos Romanos 12 por causa do versículo 1. Portanto, meus irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente muitas vezes só cita essa parte do texto, mas você sabe por que ele fala sobre isso? Ele está introduzindo um tema chamado dons espirituais ali no livro de Romanos. Ele está dizendo, apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. Entreguem-se a Deus para que os dons do Senhor, os presentes de Deus, os mistérios de Cristo em vocês sejam operacionalizados. É isso que ele está falando.
É lógico que a gente, quando tira esse texto do contexto, a gente não desvirtua ele. Quando a gente fala que a gente não deve se amoldar ao mundo, que a gente não deve se apegar ao mundo, tudo isso está certo, ele está falando na Bíblia. Mas ele está introduzindo um tema. Ele está dizendo, olha gente, cada um entregue-se a si mesmo, se ofereçam com um sacrifício vivo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldem ao mundo, ele vai falar sobre os dons espirituais. No mundo, os homens sempre buscam vantagens pessoais, mas no reino, na operação dos dons, a vantagem não é pessoal, a vantagem é para o corpo. Por isso que ele está falando aqui, vocês não podem ser amoldados de acordo com o padrão do mundo, onde eu só faço aquilo que me dá algum lucro. Mas eu devo me entregar a Deus como um sacrifício, ou seja, aquilo que vai morrer para si mesmo, para que Cristo seja glorificado na minha vida. Se eu não morrer para mim mesmo, não me entregar como sacrifício, eu vou me amoldar ao padrão do mundo, e eu só vou ficar num padrão de vida onde eu faço aquilo que eu tenho benefício material. E a sequência do texto é natural. A Bíblia vai dizer para nós, verso 5, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo. Ele está falando sobre a unidade da igreja. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. A mesma palavra que ele usa em Efésios. De acordo com a graça que nos foi dada. O que é isso? É favor imerecido. Todo crente ganhou um dom. Diga assim, eu, que sou crente, tenho um dom. E no dia, fala lá, e no dia do trono, eu vou prestar contas. Amém. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, agora ele vai entrar no dom. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ele está falando que tem um dom aqui. Qual é o dom que ele está falando? De profetizar. Existem 2 níveis de profetizar. Em Efésios ele fala sobre o ofício do profeta, e aqui ele está falando sobre o dom de profeta. É quando vem a inspiração do Senhor para pregar a palavra dele, ou quando pessoas recebem a inspiração do Espírito Santo para predizer o futuro. Isso é uma operação do Espírito Santo sobre a igreja. Quem tem o dom de profetizar, faça conforme a sua fé, ou na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, diga assim, dom de servir. O que é esse dom, gente? É de prestar assistência ao próximo. O diácono tem que ter dom de servir. Mas, na verdade, muitas outras funções no reino têm o dom de servir. A Bíblia, por exemplo, não fala que existe dom para dar aula para criança. Mas quem não tem o dom de serviço nunca vai dar aula para criança na vida. Porque é difícil dar aula para criança. Ele falando aqui, olha, Deus deu dons aos homens. A uns Deus deu, ele estabeleceu como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e ele vai desenvolver em outros lugares. Agora nós estamos aqui em Romanos 12, olha, Deus também deu alguns dom de profetizar, Deus deu o dom de serviço, e cada um que recebeu o dom de serviço, ele deve servir. E se é ensinar, mais um dom, que ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Existem pessoas que têm o dom da contribuição. Isso é questão que vai além da naturalidade do ser humano. Pessoas que estão num nível acima de contribuição. Que contribua generosamente. Se exercer a liderança, exerça ela com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. O que ele está dizendo aqui? Dons que Deus deu a todos os crentes. É lógico que nem todos são profetas, mas é impossível um crente verdadeiro não ter um dom. E esse dom deveria ocupar parte da sua vida. Esse dom deveria fazer parte integrante da sua vida. Se nós estamos em Romanos 12, vamos dar um salto em 1 Coríntios 12 também. E lá nós vamos ver um pouquinho mais sobre esses presentes dos quais nós somos responsáveis.
1 Coríntios, capítulo de número 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados aos ídolos do mundo. Por isso eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E agora ele vai entrar na questão dos dons. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A preocupação de Paulo aqui para a igreja de Corinto é dizer que existe apenas um Espírito e várias operações. Por isso, na linguagem dele, ele sempre vai dizer um Espírito, uma fé, mas as operações são diferentes. Vamos lá. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. Ponto. Ele está dizendo, Deus é o mesmo, mas há uma variedade enorme de atuação de Deus no meio do povo de Deus. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ele diz, olha, o que ele fala em Romanos não destoa de Corinto. O bem do dom é comum, é por isso que nós não podemos nos amoldar de acordo com o mundo. O bem é comum. Verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, fé. A fé aqui é um dom extraordinário de crer. Não é a fé para a salvação. A fé para a salvação qualquer ser humano pode ter. Mas essa fé é um dom excepcional de Deus para você crer em momentos de grande desafio de fé. Alguns operam bastante tempo nesse dom. Pelo mesmo Espírito, há outros dons de curar. O que está escrito aqui na Bíblia? Dons de curar. Pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres. É legal porque a Bíblia separa curar de operar milagres. E há outro, profecia. A profecia volta aqui. Há outro, discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? É você ter a percepção se aquilo vem de Deus ou não vem. Que espírito está se manifestando? É Deus ou não é Deus? O Espírito de Deus é que dá isso sobre a nossa vida. Há outro, variedade de línguas. E ainda há outros, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente. E aqui vem a cacetada. A cada um, como ele quer. Se você pega esse texto separado, você pode inventar uma heresia aqui e dizer assim, ó, Deus dá para cada um, mas ele dá para quem ele quer. Deus dá para cada um conforme ele quer, ou seja, ele tem um pacote inteiro de dons. E ele pega os dons e ele dá para cada um dos senhores de acordo com a vontade dele. Não é você que escolheu o primeiro dom que você recebeu. O primeiro dom, porque você pode ter mais de um. O primeiro dom que te deu foi Deus, porque ele escolheu você para ser aquilo. Amém, gente? Tem pessoas que têm uma capacidade extraordinária aqui nessas áreas, Deus deu para ele. Pastor, mas eu posso ficar apenas em um dom ou eu posso crescer em outros? A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Então você pode ter alguns dons, não apenas um, mas no mínimo, vou usar uma palavra técnica, miseravelmente um dom você tem. E quando eu e você chegarmos diante do trono de Cristo, é sobre essa conversa que nós vamos falar com Jesus. Existem pessoas que dizem assim, quando eu ver Jesus, eu vou correr, eu vou abraçar, eu vou beijar. Você não vai correr, você não vai abraçar, você não vai beijar, você vai prestar conta. O tribunal de Cristo não é um encontro de família apenas, é mais do que isso. A função essencial do trono, do tribunal de Cristo, é ter uma conversa direta sobre a maneira como nós administramos o que Deus colocou na nossa vida.
os mistérios que Deus colocou em nós. Aquilo que Deus nos colocou como dispenseiros. Aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, que nós lemos, a leitura principal, toda essa mensagem está sendo construída em cima de 1 Coríntios capítulo 4. Que os homens nos considerem servos de Cristo. Homens que portam o mistério de Deus. Esses homens precisam ser fiéis. Quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, não vai ter beijo, não vai ter abraço e não vai ter romantismo. Vai ter uma conversa direta e reta com aquele que te deu os dons, e comigo também. É depois do tribunal que a coisa fica maravilhosa. Até o tribunal de Cristo, até o recebimento do galardão, porque o galardão, a perda dele, está direcionada retamente àquilo que fizemos com os dons. E que muitos crentes ignoram, porque a maioria dos crentes acha que o final da vida é ser salvo. Então, ele luta para ser salvo a vida toda, para um dia entrar no céu. A Bíblia diz que é o contrário. Eu sou salvo quando eu saio das águas do batismo, se o fiz de coração. Amém, gente? E a partir daquele dia, até o encontro do tribunal de Cristo, eu e você, como crentes conscientes da palavra, temos uma coisa a fazer: desenvolver os nossos dons. Porque Deus olha para nós e espera que a gente seja fiel nos dons que Ele nos deu. Não é à toa que o Senhor nos deixou escrito a palavra dele no livro de Lucas, que eu quero ler com vocês. Lucas, capítulo 16, verso 1 e verso 2. Há uma parábola aqui. Nós somos administradores dos bens de Deus. E esses bens não estão falando sobre dinheiro apenas. Não, não, não. Eles estão falando muito mais sobre os dons espirituais. Lucas, capítulo 16. Verso 1. Chegaram lá? Amém? Estou ouvindo barulho de folha que é maravilhoso dentro de uma igreja. Bíblias físicas nunca poderão ser substituídas. São fantásticas. O que está escrito nessa parábola? E Jesus disse aos seus discípulos. Para quem que ele falou? Veja, a parábola não é para a multidão. A parábola é para quem está perto. A parábola não é para quem está longe. A parábola não é para os descrentes. A parábola não é para quem não conhece Jesus. A parábola é para os discípulos. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Para quem que ele está falando isso daqui? Para os discípulos. A moral da parábola é: havia um homem rico. O homem rico é Deus. Esse homem rico, ele tinha um administrador. A figura do administrador está falando de quem aqui? Pega o seu dedo e faz assim com ele. Fala assim, ó, está falando dele. Nós somos a figura do administrador. Deus é o homem rico e Ele deu dons aos homens. Esses dons valem mais do que ouro, porque eles me garantem uma eternidade em galardão. O dinheiro desse mundo, no máximo, me faz ser um homem bom e desapegado e exercer misericórdia. O exercício dos dons me garante galardão na eternidade. O homem rico é Deus. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração. O que isso daqui está querendo dizer? É uma alusão ao tribunal de Cristo. Me presta contas de tudo que eu botei na sua mão. Vamos lá. Porque você não pode, aqui no caso o exemplo era mau. O homem era mau administrador. Ele desperdiçou os presentes que Deus deu para ele e agora vai ter um problema sério. Porque você não pode continuar sendo o administrador. Veja, Deus é o homem rico. Ele pegou todos os seus tesouros e ele distribuiu aos seus administradores. Ele é um Deus zeloso. Um dia ele vai chamar o seu administrador e vai dizer assim: presta conta. Eu quero saber o que você fez com os meus bens. Você não leu comigo que o dom é do Espírito Santo?
Os talentos são do Espírito. Os ministérios são do Espírito. Os ministérios não são nossos. Os dons não são nossos. Pertencem a Ele. Sabe, nós vivemos numa cultura onde as pessoas não querem prestar contas. Onde as pessoas estão cada vez mais achando que a vida é delas, elas fazem o que elas querem e elas não devem satisfação a ninguém. Nós vivemos numa cultura subversiva, onde o espírito do anticristo está enchendo o coração das pessoas para que elas não prestem contas ou achem dentro do seu interior que não há necessidade de uma prestação de contas sobre a sua vida, dons e talentos que receberam. Mas a Bíblia não fala sobre isso. E nós ainda estamos com a Bíblia. Amém, gente? Vamos permanecer com ela até o último dia da nossa vida. A palavra do Senhor também diz, Mateus, capítulo 25. Se você quiser abrir, você pode abrir comigo. Mateus 25. Você conhece essa palavra? Mateus 25. O que ele vai falar em Mateus 25? Primeiro, ele vai falar que o reino é dividido entre virgens prudentes e virgens nécias. Entre virgens prudentes e virgens nécias. Quando ele termina de falar sobre essas duas categorias de pessoas, os prudentes e os nécios, ele vai lançar a parábola dos talentos, porque ele está falando sobre isso. É sobre esse enredo que ele está falando. Eu posso pegar a parábola das mulheres, das virgens e das nécias e pregá-lo isoladamente? Pode. Mas a parábola das virgens e das nécias, das prudentes e das nécias, melhor dizendo, é uma introdução à parábola seguinte. É uma parábola que introduz outra. Jesus vai falar sobre a parábola dos talentos, é lá que ele quer chegar. E a parábola dos talentos, eu vou apenas ler um versículo ou dois com vocês. Verso 14. Também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Quem saiu de viagem e foi para o céu e deu os bens quando subia? Jesus. O que Jesus está falando aqui? Sobre a parábola dos talentos, ou seja, olha, presta atenção. Parábola não é para quem é de fora, a parábola é para quem é de dentro. Ah, pastor, Jesus pregou parábola para que quem não entende o evangelho entenda. É justamente o contrário. Jesus pregou em parábolas para que os do reino entendam a parábola. Porque quem não é do reino não entende isso daqui. Quem não é do reino, ele não entende a importância de um dom. Quem não é do reino, ele não consegue entender a linguagem celestial. Quem não pertence a Cristo não ouve a voz de Cristo. Essa é a realidade. Quando Jesus começa a confrontar os fariseus, chega um momento que ele começa a falar que quem não come do corpo, não bebe do seu sangue, não é dele, não pertence a ele. E os fariseus ficam escandalizados. E Jesus não vai pegar um quadro para explicar para eles minuciosamente o que é. Jesus está falando em uma parábola. E eles dizem, nós não entendemos o que você fala como um louco, e Jesus dá uma resposta. Vocês acham que eu sou louco porque o meu pai é diferente do de vocês. Vocês não entendem a linguagem espiritual, não é porque vocês não são capazes de entender, é porque vocês pertencem a um reino que não é o meu. E Jesus vai ao cúmulo, entre aspas, contrário ao politicamente correto, e ele diz, vocês são filhos do diabo, por isso vocês não entendem o que eu falo. É bem simples. A linguagem do diabo é uma, a minha é outra. Quando Jesus começa a falar sobre parábolas, é para despertar o reino no coração dos eleitos. E ele está dizendo assim, olha gente, dentro do reino existem as nécias e as prudentes. O meu pai, ele vai contar a parábola. Lembra, havia um homem que saiu de viagem, sai de viagem, chama os seus servos, a Bíblia diz que nós somos servos de Cristo, está tudo conectado com 1 Coríntios capítulo 4, nada está fora de lá. Chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Aí ele vai dar de acordo com o que ele quer, porque é assim que o Espírito Santo faz, não é? Um deu 5 talentos, outro deu 2, o outro deu 1, cada um de acordo com a sua capacidade.
O apóstolo Paulo fala diferente, ele usa palavras diferentes. Ele diz: cada um recebeu de acordo com a medida de Cristo, da graça de Cristo. Aqui, Jesus está contando a parábola. Ele lança uma luz superior em cima. Um deu 5, o outro deu 2, o outro deu 1. E em seguida partiu de viagem. Ele vai dizer que aquele que recebeu mais multiplicou. Quem recebeu de forma intermediária multiplicou. Quem recebeu 1 teve medo, não usou, não negociou, guardou, deixou para resolver a vida depois, deixou enterrado com medo. Só que o que acontece? Depois de muito tempo, verso 19, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Tribunal de Cristo. Ele vai voltar e ele vai exigir a prestação de contas. Pastor, isso é para assustar a gente? Não, é só para te alertar. Existe um dia que está colocado no futuro, que chama-se Tribunal de Cristo, aonde todos nós vamos comparecer e vamos prestar conta. Mas quando eu leio o Evangelho de Marcos, me assusta. Lá conta uma história que é para me botar de cabeça em pé e de olho aberto. Marcos capítulo 11, verso 13. Abre lá. Marcos 11, verso de número 13. Pastor, não era mais fácil você citar o texto? Era, mas quando você vai devagar, todo mundo consegue acompanhar. É mais fácil. Marcos capítulo 11, verso de número 13. Eu vou ler o verso 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Já lembrou o que Jesus vai falar aqui, né? Jesus sai de Betânia e o que ele tem? Fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira desde as raízes, seca. Como é que a figueira estava? Seca. Presta atenção numa coisa. Jesus olha uma figueira e ela tem folha. Está acabando aqui? Não. Está acabando. Deus abençoe. Jesus olha uma figueira e ela tem folha, mas não tem fruto. Ela não tinha fruto porque ela não estava no tempo de dar fruto? Não. O texto diz que não era tempo de fruto, mas ela tinha folha. A figueira era uma árvore muito peculiar da sua região, de Jesus. E todo judeuzinho daquela época sabia que quando tinha folha, tinha fruto. Por isso que Jesus foi até aquela figueira para tentar pegar fruto dela. Porque toda figueira que tinha folha tinha que ter fruto. Todo judeuzinho era ensinado isso. Filho, você está andando pela rua, se você estiver com fome, você olha uma figueira. Se a figueira tiver folha, pode ir lá, você vai colher o fruto. Jesus estava com fome, era de manhã. O que Jesus estava fazendo? Vou te dar um enredo maior, eu vou encerrar com esse texto. Jesus tinha ido, no dia anterior, vistoriar o templo.
Ele foi dar uma olhada no templo para ver o que estava acontecendo dentro da igreja, dentro do templo. Ele vai até Betânia e ele dorme, provavelmente na casa daquele homem chamado Lázaro que ele ressuscitou. Ele morava lá. De manhã ele levanta e quando ele vai voltar para Jerusalém, ele encontra a figueira. A figueira não tem fruto. Jesus olha para aquela figueira e dá um deadline nela, uma linha de morte. Nunca mais alguém ache fruto em você. Nunca mais. Isso me faz lembrar uma parábola. Havia um homem que tinha uma vinha, uma plantação de uvas. E no meio desse terreno havia uma figueira. E ele vinha buscar fruto nessa figueira e não encontrava. E ele chama o jardineiro e diz: pode cortar, porque ela ocupa um lugar inútil. É uma palavra que ofende o politicamente correto. Uma figueira que não produz nada é inútil. Corta ela. O jardineiro disse: não, Senhor, vamos fazer o seguinte, deixa eu tratá-la por 1 ano. Eu vou tirar, eu vou expor as suas raízes, eu vou cavar em volta dela. Eu vou adubá-la. Se o Senhor voltar no próximo ano e não encontrar fruto, pode cortar, eu corto. O Senhor pode me dar ordem que eu corto. Deus é o dono da lavoura, a figueira somos nós. Jesus é o jardineiro. Voltando aqui. Quando Jesus olha alguém, e agora vamos traduzir para nós, que deveria dar fruto, mas não dá. Existe um momento que as pessoas estão perdendo a noção que é realidade, mas existe um momento em que Deus diz: basta. Nunca mais ache fruto em você. Forte isso. Porque num mundo que se prega que você tem milhões de chances para dar certo na vida, eu vejo um Deus que chega um momento que diz: acabou. Já foi lhe dado tempo para frutificar. Você ama muito o mundo, por isso que não frutifica. Você gosta dos seus amigos do mundo, por isso que você não frutifica. Você gosta das bênçãos, mas não gosta do compromisso, você não frutifica. Nunca mais nasça fruto de você. Que Deus nos livre disso acontecer com a gente. Porque a pessoa que acontece isso, ela pode jejuar, ela pode orar, ela pode ir para qualquer pastor, ela não frutifica mais. Existe uma linha onde Deus diz: basta, é inútil, arranca isso do reino. Não frutificou. A parábola que Jesus manda arrancar a figueira está conectada com essa aqui. E por que ele manda arrancar fora a figueira? Porque dentro do Oriente Médio, a questão deles, o solo para a agricultura da uva tinha que ser um solo bem tratado. A figueira não, figueira é figueira. Sabe aquela que dá assim, sem ser muito cuidado, ela vai. Para aquele clima, para aquela região, ela vai. Dura muito tempo. Em outras palavras, se essa figueira que poderia produzir fruto em qualquer lugar, estando num lugar extremamente cuidado, extremamente potencial para ela, não produz nada, arranca, porque ela não vai dar nada. A figueira somos nós. Jesus continua sendo Jesus. E dia após dia pessoas estão sendo observadas por Jesus. Vez ou outra Jesus vem colher o fruto da gente. Essa é a realidade da vida. Conhece pessoas assim? Eu conheço várias. Que de repente parece que a coisa virou, a pessoa nunca mais foi. Não sei julgar, eu não julgo cada um individualmente. Mas eu sei que quando Jesus vem para buscar fruto e ele não encontra, essa parábola ainda existe.
não seja encontrado mais fruto em ti nunca mais. E a pessoa fica errante pelo mundo, como Caim. Ele fica com uma marca. Ele não produz mais. Então, se você algum dia foi enganado em algum lugar achando que Deus vai te dar todo dia uma oportunidade nova, eu venho nessa noite com toda humildade dizer, não é isso que Jesus fala na Bíblia. Ah, mas nós vamos lá 20 anos, 30 anos esperando a pessoa frutificar. Jesus não espera tanto. Ele sabe que você e eu podemos frutificar. Quando nós abrimos a Bíblia e temos coragem de lê-la, fora daquilo que está sendo ensinado, ler a Bíblia, nós olhamos um Deus que realmente olha para o ser humano e diz, todo mundo tem uma linha final. E a linha final é quando eu olho para a pessoa e digo, nunca mais saia fruto de ti. Pastor, mas isso não está conectado com o amor de Deus? É claro que está. Isso não condiz com aquilo que, o amor, a graça, claro que condiz. Por que não? Por que ofende pregar que Deus dá um ponto final da vida de algumas pessoas? Deus não é Deus? Ele não pode fazer o que Ele quiser com a nossa vida? Conversávamos com os homens nessa semana. Por que escandaliza dizer que Deus matou Saul? Deus deu oportunidade para aquele homem. Quantas? 2. Na primeira ele já errou. Na segunda ele não quis se arrepender. Na segunda Deus tirou o reino dele e falou, acabou para você. O camarada reinou 38 anos. Saul só ficou com a unção de rei da parte de Deus por 2 anos. Ele reinou 40. Ele ficou 38 anos num cargo reprovado por Deus. Deus falou, não. Chega. O que era para ser teu, eu já encontrei alguém melhor do que você, que vai corresponder com aquilo que eu quero. Pregar que Deus é Deus ofende as pessoas hoje em dia. Mas existe uma realidade bíblica. Quando Deus insiste em buscar fruto e Ele não encontra, Ele mesmo diz, nunca mais seja achado fruto de você. Pode orar, pode jejuar, pode ir em qualquer pastor do mundo. Ele diz que não frutifica mais. Eu não sei você, mas quando eu leio isso daqui, meu olho fica aberto. Nós precisamos, como igreja, tirar aquele narizinho de palhaço que a falsa religião colocou no Deus da Bíblia, como se Deus fosse o bobo da corte, onde Ele vive para entreter e animar as pessoas o tempo todo. Sabe que existia a figura do bobo da corte? Ele era chamado, ele era um palhaço. Ele não servia para mais nada a não ser dar alegria, contar palhaçada. Quando o rei estava meio triste, ele mandava chamar o palhaço da corte, o bobo da corte. E o bobo fazia a palhaçada e divertia o rei por um pouco e passava que o rei falava, pode ir embora, já está bom. Só esqueceram de ensinar que o bobo da corte não é o rei. E Jesus é rei. Jesus não vive para botar o nosso ânimo lá em cima. Ele está intercedendo por você e por mim. Graças a Deus por isso. O que Jesus está fazendo agora, pastor? Ele está edificando a sua igreja. Como que ele edifica? Ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Ele é o jardineiro, dizendo, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Eu vou expor a raiz daquela pessoa. Eu vou tratar dela. Eu vou enviar pregadores para pregar a palavra de verdade para ela, para fazer ela vir para o mundo real. E Deus fala, então, tudo bem. Mas se no ano que vem não tiver fruto, eu vou cortar. Jesus é o mesmo. Jesus não fica do lado de Deus de forma ad eternum. Senhor, dê 1000 chances para aquele homem. Não, Senhor, dê 3000 chances. Não, dê 5000 chances. Vocês estão brincando, as pessoas estão brincando tanto com a salvação hoje em dia, que eles acreditam que ninguém vai perdê-la. E que a salvação é para todos. E que o gozo é para todos. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Honestamente, eu olho para a Bíblia e eu vejo um Deus sério. Não, Deus alegre, claro que é. Mas Ele é sério naquilo que Ele faz. Ele vai buscar o resultado. Como um bom administrador, Deus um dia vai pegar e Ele quer saber do dividendo, Ele quer saber do lucro que Ele teve. E com todo o amor e carinho, que lucro Deus está tendo na tua vida? É duro isso, cara. São perguntas que eu faço para mim. Eu não estou aqui para te acusar. Eu sou o pingo gelado do chuveiro, para fazer você olhar para cima nessa noite. Sabe pingo gelado do chuveiro?
Dias de frio, aquele chuveiro gostoso. Aí cai aquela gota gelada bem nas costas. E ela vem cair. Aquela única gota é capaz de fazer você olhar para cima. Eu hoje sou a gota gelada. No dia dos namorados eu vim dizer para você que Deus não vai ter tanta chance com você. E que é melhor mudar de vida de uma vez e abandonar o mundo para produzir frutos. Porque um dia, ao invés de ouvir servo bom e fiel, nós corremos o risco de ouvir nunca mais dê fruto. E nunca mais, no grego e no português, é nunca mais. Jamais. Não vai dar mais fruto. Esse Deus maloqueiro que estão pregando por aí, que aceita qualquer coisa, que aceita qualquer oferta, que aceita qualquer louvor, que aceita qualquer cultura, que aceita qualquer coisa, não é o Deus da Bíblia. Quando os evangelistas de Deus entraram em partes do Império Romano, disseram o que deles? Os homens que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui. Eles estão perturbando a ordem da cultura corrente. E nós vamos ter que fazer alguma coisa com esses homens. E as pessoas pegam hoje e dizem assim, não, mas Paulo se fez de judeu para ganhar judeu, então eu me faço disso para ganhar aquilo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se você se amolda à cultura desse mundo, você nunca vai produzir para Deus nada. Agora eu vou voltar. Põe amor nas minhas palavras nessa noite, igreja. Porque é por amor que eu estou falando isso para vocês. 1 Coríntios capítulo 4, eu vou encerrar com essa mensagem. Comecei aqui, encerro aqui. Que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Já te disse quais são os mistérios. E o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Fidelidade a Deus. Talvez seja por isso que Deus me mandou pregar essa mensagem nessa noite. Assim como um homem que quer construir uma família digna, ele tem que honrar a aliança, ele tem que ser fiel à aliança. O crente que quer construir uma vida digna com Deus, ele tem que honrar a aliança que Jesus fez na cruz. Até quando Jesus vai buscar fruto e não vai encontrar? Que Deus olhe para nós e quando Ele venha, Ele encontre frutos maravilhosos na minha vida e na sua. Eu gostaria muito que você fechasse os olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pastor, mensagem pesada. Não é pesada não. Pastor, não gostei do culto. É que você não é discípulo. Você não é filho de Deus. Quem é filho de Deus aceita a repreensão do Pai. Quem não é filho não aceita a repreensão. Não gosta da repreensão. Mas a árvore que não é podada, ela não dá mais fruto. Nós vemos isso ali no nosso pé de mexerica ali atrás. Não foi podado direito, não foi poda, está diminuindo o fruto. E o que é a poda? É o lavar pela palavra. É quando Deus chama a gente, senta numa cadeira e fala, olha para mim, e eu vou falar com você um assunto sério. Às vezes eu pego os meus filhos lá em casa, e eu sento com eles e falo, eu tenho um assunto sério para falar com você. Eu quero que você olhe no meu olho, porque eu vou te falar algumas coisas. A mensagem de hoje é Deus colocando essa igreja na cadeira dizendo assim, eu não vou dar oportunidade ad eternum para você. Se acontecer de eu continuar a buscar o fruto e não achar, vai chegar um dia que eu vou dizer para você, nunca mais você vai dar fruto. Não é o diabo que faz isso, porque se o diabo tenta meu irmão, se o diabo tenta te fazer amaldiçoar, a gente expulsa ele e você fica abençoado. Mas se Deus diz, maldito seja tu, e nunca mais seja achado fruto em você, meu irmão, Hebreus se cumpre. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu sei que Deus o mundo tem servido. Nós aqui escolhemos servir o Deus da Bíblia. E às vezes esse Deus, como um pai, chama a família e diz, senta que nós vamos conversar um assunto em família. E o negócio é bem simples. Se essa mensagem vem, é porque ainda aqui ninguém recebeu isso.
E graças a Deus por isso. Mas Deus não vai ficar esperando a vida inteira você namorar com o mundo. E esperar toda a tua juventude passar. E esgotar todas as possibilidades e depois que não der nada, você venha para o reino e faça alguma coisa. Não vai rolar. Deus não vai aceitar. Deus não é uma prostituta. Deus é o noivo. E o que Deus vem buscar é uma noiva. Estão pregando por aí um Deus que não é da Bíblia. Criaram um bezerro de ouro e estão ensinando que esse Deus só ama, que esse Deus só abraça, que esse Deus só enxuga as lágrimas e que você pode fazer o que você quiser, que no final das contas você vai morar com Ele na eternidade. Mas o Deus da Bíblia diz, não. Quem ama tem critérios. Eu amo meus filhos, não aceito qualquer nota da escola deles. Eu amo os meus filhos e não aceito qualquer conduta deles. Eu amo a minha esposa e não aceito qualquer conduta dela. Assim como ela me ama e não aceita qualquer conduta minha. Aceitar qualquer conduta do parceiro, hoje em dia, chama-se casamento aberto, que é uma praga. Tem destruído muitas famílias. Na Bíblia não existe relacionamento aberto. Existe casamento e relacionamento fechado, em aliança, um com o outro, e os dois com Cristo. Esse é o relacionamento de Deus. Só existe um tipo de cristianismo, aonde há uma relação fechada entre nós e Deus. Não podemos namorar o mundo e esperar frutificar para Deus. Porque aquele que é amigo do mundo se torna automaticamente adversário ferrenho de Deus. É isso que está escrito na Bíblia. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E a palavra constitui-se coloca-se na posição horrível de ser um homem que está em oposição a Deus. Ou seja, ele se torna um demônio. Alguém que está em oposição contínua. A amizade com o mundo destrói a vida de muita gente. Porque acha que pode beijar o mundo e deitar com Deus depois. Acha que pode beijar o mundo no sábado à noite. Deitar na cama do mundo no sábado à noite. E entrar na sala do trono no domingo à noite. Acha que pode deitar, rolar e fazer o que quiser com o mundo no sábado. E no domingo, ele pode entrar na sala do trono e desfrutar da presença do rei. Não é assim que funciona. Deus nos deixou um exemplo claro no Antigo Testamento. Quando o rei mandou chamar Vaste, e ela não quis entrar na presença dele, porque não estava disponível para ele, porque ela estava em um outro banquete, se divertindo com outras pessoas, ela foi excluída e nunca mais entrou na presença do rei. Vaste nos serve de um exemplo. O homem de Deus está disponível para Deus e não tem uma festa paralela. Ele quer o banquete do rei. Ele está disposto a pagar com a própria vida. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue o seu gosto particular, negue o seu próprio desejo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que ama mais o pai, a mãe, a esposa, o esposo, os filhos do que a mim não é digno de mim. Foi Jesus que disse isso. Não dá para namorar com o mundo. Não dá para se deitar com o mundo e querer desfrutar da sala de estar do Deus Todo-Poderoso. Ou é um, ou é outro. E talvez um dia seja o deadline. Eu quero que Deus encontre fruto nessa casa de oração toda vez que Ele vir. E é por isso que eu boto a minha cara a tapa, correndo o risco de te ofender. Mas eu prefiro correr o risco de pregar uma mensagem aos ouvidos do mundo antipática, do que deixar pessoas nessa igreja irem para o inferno achando que estão indo para o céu. Mesmo porque os verdadeiros filhos de Deus podem até engolir seco uma mensagem dessa. Mas são filhos de Deus, eles entendem que a disciplina é necessária. Vamos orar? Fica de pé um pouquinho em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Que fruto você está dando? Tem fruto? Que tenha. Há fruto? Que os homens de Deus, que os homens nos considerem servos de Cristo. Detentores dos mistérios de Deus. Mas é necessário que esses homens sejam fiéis. Fiéis ao dono do tesouro, ao dono dos talentos, fiel ao dono do campo que plantou a figueira. Deus plantou você no meio de uma
linda plantação de uvas. Um terreno cuidado e bem cuidado pela palavra do Senhor, pela unção do Espírito Santo. Deus só quer o teu fruto, só isso que Deus quer. Deus quer ver. A Bíblia diz que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e Ele se satisfez com isso. E o contrário é verdadeiro. Quando Jesus não vê o fruto do seu penoso trabalho, todo o sofrimento que Ele passou para você frutificar, Ele não enxerga fruto, Ele não se satisfaz. Aí Ele manda cortar a árvore. Pastor, mas eu ouvi dizer que eu vou ter chance a vida inteira. E se um dia eu pular de um prédio me suicidando, na descida do prédio eu me arrepender, eu ainda entro no reino dos céus. Eu sei quem te contou essa história. Foi a mesma serpente que falou para Eva que ela não morreria se ela comesse do fruto. Foi a mesma serpente que falou: Eva, não dê voz à palavra de Deus, não. Não. Dê voz a mim. Nenhum pregador tem autoridade em si mesmo. A nossa autoridade está na palavra de Deus. Toda pessoa que prega a palavra de Deus tem autoridade pela palavra. Quem não prega pela palavra não tem autoridade nenhuma. Pode botar a palavra Jesus, Deus e Espírito Santo no meio de um discurso. Se ela é contra a palavra, é demônio que está falando. A serpente olhou para Eva e diz: não dê ouvidos à voz de Deus. Coma. Ele mentiu para você. Mas com tremor e temor do Senhor, eu venho te dizer: Deus espera algo de você. E talvez, em poucos dias, de alguma forma Jesus chegue até você para colher um fruto. E que Ele ache. Porque pode acontecer de não ser a primeira vez que Ele venha, nem a segunda. E que Ele dê uma ordem de corte na tua vida. E que Deus te livre disso em nome de Jesus e a mim também. Que Deus olhe para nós e veja: servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. A minha Bíblia ainda prega a porta estreita e o caminho estreito. Não é largo a entrada, nem é largo o caminho. Mas há muito gozo nesse caminho, porque é o único caminho que conduz à vida eterna. E eu acho que você não perde tempo em obedecer a palavra de Deus, mas você ganha tempo. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Num dia de namorados, dia de falar sobre aliança, de casamento, nós estamos falando sobre o casamento da igreja com o seu cordeiro, com o seu noivo. E assim como um casamento sem fidelidade não se sustenta, uma vida com Deus sem fidelidade não se sustenta. Pai Todo-Poderoso, eu quero te glorificar pela tua palavra. Às vezes ela nos coloca na parede mesmo, Senhor, e diz: é assim e assado, é assim que funciona. Ajude-nos a ter maturidade, meu Pai. Eu não me preocupo com aqueles que não são seus filhos e não querem ser. Eu me preocupo com aqueles que são seus filhos e desejam a tua palavra, meu Pai. Aqueles que são chamados de acordo com a sua soberana vocação, que temem ao Senhor e querem mudança de vida. Em nome de Jesus, agora, toca na consciência e no coração destes. E que cada um saiba colocar a sua vida no prumo da palavra, saiba colocar a sua vida na retidão das Escrituras. Meu Pai, livra-nos dessa heresia maldita que ronda essa nação, Senhor. Nos vacina contra ela através de palavras como essa que nós ouvimos hoje. Um dia haverá uma prestação de contas e eu e essa igreja queremos te prestar contas, sim. O dia do tribunal de Cristo não deve ser um dia triste para nós, deve ser um dia aguardado, porque queremos te dar os dividendos, te entregar os frutos, te entregar todo o lucro que o Senhor pode ter na nossa vida. Afinal de contas, o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida, salvação, dons e talentos, e aqui estão os dons da tua igreja, meu Pai. Se alguém está enterrando esses dons agora, em nome de Jesus, meu Pai, toca na consciência dele, toca na consciência dela. Lembra ele ou lembra ela dessas realidades, meu Pai. Eu falo aos ouvidos. Quem fala o coração é o Senhor, meu Pai. Faz essa mensagem descer no coração. Quem sabe pessoas no nosso meio, e há, que estão brincando com as oportunidades de retorno, as oportunidades de arrependimento, levando a vida como se não houvesse amanhã, como se o Senhor fosse tolerar tudo. Como se o Senhor fosse uma prostituta que, dando um pouco de dinheiro por mês, se abre todo e se permite ser usado. O Senhor não é isso, meu Pai. Ajuda essa casa de oração a te levar muito a sério, com alegria no coração, mas com temor e tremor também, meu Pai. A vir buscar, sim, ânimo na Tua palavra, como nós muitas vezes, inspirados pelo Teu Espírito, animamos a Tua igreja, meu Pai. Mas não ficar apenas nessa face pequena ou única, meu Pai, do Evangelho, mas a colocar sobre os ombros a responsabilidade de ser um salvo, um nascido de novo, alguém que te representa na sociedade, alguém, como diz a Tua palavra, que os homens possam chamar servo de Cristo, ou seja, até os de fora pode olhar e dizer: esse é crente.
Eu posso não gostar dele, eu posso não concordar com ele, mas que ele é verdadeiramente crente, ele é. Ajude-nos a sermos assim cada vez mais. Fortalece os cansados, meu Pai. Ajuda os nécios a despertarem do seu sono, meu Pai. Aqueles que estão amortecidos, que sejam, meu Pai, tocados pelo Senhor e sejam avivados a Ti, meu Pai, e por Ti, para viver uma vida reta, justa e santa diante do Seu altar. Livra-nos, meu Pai, tanto do legalismo religioso, quanto da hipergraça, Senhor. Tanto de uma vida que é sofrida para merecer alguma coisa, como na vida que posso fazer o que quiser e ainda receberei tudo. Me ajude e ajude essa igreja a encontrar o equilíbrio cada vez mais. De um Deus que ama, mas um Deus que vai exigir um resultado. De um Deus que investiu na minha vida o sangue, o talento, o espírito, a palavra, uma igreja, um pastoreio. Mas vai chegar e vai dizer, eu quero o fruto. Eu quero o resultado de todo o meu investimento na sua vida. Que esse equilíbrio nunca se aparte do nosso coração, meu Pai. Pelo contrário, que o zelo pelo Senhor nos consuma inteiro. E que sejamos totalmente cheios do Teu Espírito Santo, dia após dia. Zelosos de boa obra. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Obrigado em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus? Olha para quem está perto de você e diga, meu irmão, isso é para a nossa segurança. Diga isso aí para ele. É para a nossa segurança. É para a nossa segurança. Sempre vai ser. A palavra de Deus nos bota uma cerca, né, em volta. Essa cerca é uma cerca de proteção. A lei, a palavra do Senhor, os regulamentos do Senhor, a lei de Cristo, ela é uma cerca colocada ao nosso redor. É a mesma cerca que Deus colocou em volta de Jó. Lembra quando o tentador chegou para Deus e disse, olha, eu vi Jó. E Deus fala para ele, viu como esse Jó é um servo bom e fiel? E o diabo olha para ele e fala, claro, o Senhor botou uma cerca de fogo ao redor dele, ninguém pode tocar na vida dele. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é uma cerca de fogo ao nosso redor. Amém, gente? A palavra do Senhor usa uma palavra um pouco diferente no Novo Testamento. Ela no Antigo Testamento usa como uma cerca, no Novo ela usa como a armadura de Deus. Já ouviu falar sobre isso, né? A armadura do cristão, que não é a hora do morfar dos Power Rangers. Deus me cobre com essa armadura e a armadura vem, e vem, e vem, e vem, e vem. Não. São atitudes cristãs diárias que me fazem ser fortes na batalha. E ele usa uma metáfora, né? Mas foi falado sobre isso na quinta-feira, né, irmão? Está lá gravado, né? Quinta-feira o Senhor falou isso conosco. Amém, gente? Eu quero orar pelo Everson, pela Andressa e por todo o pessoal que fez a organização do nosso jantar ontem. Gostaria que vocês viessem aqui na frente para a gente poder orar por vocês. A criançada já está chegando, então vai haver um aumento de decibéis aqui dentro. Natural. Pode vir aqui na frente, gente. Deus é bom. Viu que eu falo para vocês que nada é feito sozinho nessa igreja? Não tem jeito. Deus é bom. Vai vir todo mundo para cá. As crianças foram todas para lá. Vocês vieram todos para cá. Amém. Quero que vocês estendam as mãos aqui para frente. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por essa equipe de trabalho, Senhor. Pessoas tão carinhosas, pessoas tão dispostas. Horas e horas trabalhando, meu Pai. Até lá na casa da Fran, Senhor, fazendo lembrancinha, arrumando a decoração. As crianças juntos. Porque eles entenderam, assim como nós, como toda a nossa igreja entende, que não é sacrifício para o mal abrir um pouco da mão do conforto para fazer algo em prol do próximo. Pelo contrário, é algo que nos dignifica como gente. Abrir mão de alguns momentos de lazer para que outros tenham um momento de lazer. Abrir mão de algum tempo a sós como família para que outros possam ter momentos especiais. Meu Pai, ajude-nos a crescer nisso cada vez mais. A não ser uma igreja ativista, meu Pai, mas ser uma igreja ativa. A não ser uma igreja que só olha o trabalho, mas uma igreja que trabalha para o Senhor. Não apenas para o Senhor, mas com o Senhor. Que trabalha com o Senhor para a edificação de vidas. Abençoe toda essa equipe, meu Pai, em nome de Jesus. Que haja graça sobre eles. E todo o tempo que eles despenderam, meu Pai, que eles investiram na nossa vida, na vida dessa igreja, dos casais, retorne para eles, nessa semana ainda, em uma grande produtividade no trabalho deles, meu Pai. Que eles recebam isso do Senhor também, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e a nossa bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Aplauda o Senhor na vida deles, gente. Em nome de Jesus.
Deus é bom. Eu gostaria de chamar você que vai dizimar ou ofertar nessa noite. Vai fazer isso, seja aqui ou na sua casa. Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar, entregando os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela rica oportunidade que essa casa de oração tem tido de mostrar ao Senhor a sua fidelidade, mostrar ao Senhor o seu amor, o reconhecimento da sua bondade através de dízimos e ofertas. Que o Senhor abençoe a casa, a despensa, os sonhos e projetos de cada um deles. Afinal de contas, como diz a tua palavra, nós entendemos as coisas que o Senhor nos dá espirituais, meu Pai, realmente nos dão trabalho, no bom sentido. Mas o Senhor não anula a vida do ser humano. Ele pode casar, ter filhos, construir patrimônio. E isso também é bênção, meu Pai. Que o Senhor ajude cada um a ter o equilíbrio, meu Pai, entre dedicar-se ao Senhor e dedicar-se à sua vida particular. E esse equilíbrio vai trazer glória ao teu nome. Em parte, meu Pai, o nosso agradecimento vem em dízimos e ofertas. No mais, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós oramos e somos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Você pode participar desse momento em nome de Jesus. Gente, nessa terça-feira nós vamos ter aqui na nossa igreja discipulado de mulheres. Amém, gente? Então, espero as mulheres aqui em nome de Jesus. Vai estar frio? Vai estar frio. Agora está frio, né? Estou olhando aqui. Está 6 graus lá fora. Ai, que delícia. Que morra todos os mosquitos também. Pelo menos para isso, né? Os borrachudos aqui na região quase carregam a gente aqui, né? No verão, agora é a nossa vingança. Eles vão morrer tudo de frio. Então, nessa terça-feira, nós vamos ter encontro discipulado das mulheres. Venha, vai ser preparado com carinho. Gente, nós temos uma coisa na nossa igreja. Nós não fazemos nada pelas coxas. Nós não gostamos de relaxo. Então, nunca é feito um encontro relaxadamente. Sempre é bem feito. E está sendo bem feito a organização para esse encontro agora, nessa terça-feira. Então, eu gostaria muito que você, mulher, viesse. Que você, marido, trouxesse a sua mulher, se necessário fosse. Venha buscá-la, se necessário for. Mas não deixa a sua mulher perder, não. Cuide da criançada lá e deixa a sua mulher ser edificada. A nossa igreja trabalha muito com discipulado. E é essencial para a nossa igreja o culto público e os discipulados. Amém, gente? Então, não deixe, não fique em casa, a mulherada venha nessa terça-feira, mesmo no frio. A gente já se acostumou. Quem não gosta de frio tem que se mudar de Curitiba. Mas Curitiba é bonita, né? Deus deixou a gente viver aqui. E eu não troco essa cidade por outra. Mesmo com esse frio. Amém, gente? Terça-feira, então, homens, ajudem suas mulheres a cumprir o seu ministério, o seu dom, seu chamado. Olha, sua mulher crescendo na fé, você não perde em nada. Só ganha. Se a sua mulher baixar na fé, aí você vai ver o que é perda. Porque geralmente as nossas mulheres nos ajudam e sustentam a gente em oração. Amém, gente? Fica de pé em nome de Jesus. Por favor, não fique lá fora batendo papo. Quer conversar? Conversa aqui dentro. Tá frio demais lá fora, a criançada não vai sair. Os meus vão ficar aqui dentro. Os meus vão ficar aqui dentro. Não saiam. Vocês que são crianças maiores, por favor, lá fora tá frio mesmo. Conversa aqui dentro, não conversa lá fora não. Amém? Vamos para casa, gente? Não? Vamos começar o culto. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por essa graça. Obrigado, meu Pai, por essa igreja maravilhosa que acata a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti, como diz a Tua palavra. Leva-nos em paz e em segurança, meu Pai. Diante de tudo que ouvimos e de todo o cuidado que o Senhor tem para conosco, nós só temos a Te agradecer. Obrigado por cuidar de nós, obrigado por ter carinho conosco, por zelar pela nossa espiritualidade, por não nos deixar fazer o que queremos, porque se fizéssemos o que queremos, meu Pai, em algum momento nós morreríamos. Mas o Senhor nos deu uma cerca, meu Pai, nos deu uma proteção, nos deu uma armadura.
E isso para nós é muito importante. Nós nos sentimos amados, como diz a tua palavra no livro de Hebreus. Quando forem disciplinados, encarem isso como alegria, porque isso é para o proveito vosso. Que o Senhor nos abençoe de ter essa disposição, meu Pai. Agora leva cada um em paz, em segurança, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e tenha misericórdia de você e de mim. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão em paz. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vão na paz.